graça e a paz. Grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos cheios de alegria. Amém? Glória a Deus. Nós vamos, nos próximos dias 21 e 22, fazer uma conferência aqui de celebração do aniversário da nossa igreja, que aconteceu no mês de agosto. Para ser mais preciso, dia 31 de agosto é a data do aniversário da nossa igreja. Então, normalmente, no final do mês de agosto ou primeiro final de semana de setembro, a gente faz a conferência de aniversário da igreja. Mas este ano, por conta da pandemia, não foi possível, e nós vamos fazer agora no mês de novembro. Todos vocês são bem-vindos, e notamos aqui algumas pessoas nos visitando. É um motivo de muita alegria, nos sentimos honrados com a sua presença aqui nesta noite. Espero que se sinta bem em nosso meio, tenha liberdade no Espírito Santo de Deus para oferecer o culto ao Senhor, e que o Senhor Deus abençoe você e a sua casa, e que o seu desejo seja sempre para o Senhor. Eu quero convidá-los para abrir as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Nós vamos ler os versículos 28 ao 31. Isaías capítulo 40, versículos 28 ao 31. Irmão Wellington, esse microfone está descarregando. Você arruma outro, por favor. Isaías capítulo 40, os versículos 28 ao versículo 31. Você já encontrou? Amém? A palavra diz: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Vou repetir o versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqueles que esperam no Senhor. Oremos. Pai amado, te rendemos graça. Nós declaramos na terra dos viventes que o Senhor é bom, que as tuas misericórdias não têm fim. E como igreja do Senhor nos reunimos nesta noite com o intuito de exaltar o teu santo nome. E aqui estamos, ó Pai, com ações de graça, nossos corações cheios de gratidão, porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Quando passamos por apuros, percebemos a tua companhia. Em todos os momentos o Senhor está conosco. Obrigado a Deus, porque o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor
e nos livra. Obrigado pela habitação do Espírito Santo de Deus em nós. A tua palavra também nos diz que o Senhor olha para a nossa estrutura e se lembra que nós somos pó. E na nossa fraqueza, na nossa humanidade, nós buscamos sempre o Senhor, porque é o Senhor que nos fortalece. O Senhor nos fortalece quando nós cansamos, desanimamos, quando ficamos ansiosos. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso tudo. Toda honra, glória e louvor seja dado a Ti, Papai querido. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Amém. Graças a Deus. Todos nós certamente já sentimos algum tipo de cansaço na vida. Até mesmo as crianças ficam cansadas, ainda mais neste calor que estamos enfrentando aí nos últimos dias. Já ficamos cansados, às vezes, sem fazer nada. Imagine desenvolvendo as atividades que a vida nos cobra que desenvolvamos todos os dias. Ficamos cansados, sim, vira e mexe. Trabalhamos o dia inteiro, no final do dia, estamos cansados, precisamos dormir para descansar. E assim é a nossa humanidade. Nos cansamos, ficamos afadigados e precisamos renovar as nossas forças todos os dias para enfrentarmos o dia seguinte. Espiritualmente também, nós estamos sujeitos ao cansaço espiritual. E é importante a gente observar algumas indicações do cansaço espiritual. Não faz muito tempo nós pregamos aqui falando sobre a importância de nós nos revestirmos no Senhor para superarmos o desânimo espiritual. Então nós queremos reforçar aquela mensagem com elementos novos, a fim de que a igreja do Senhor Jesus Cristo esteja fortalecida e viver a sua fé em Cristo com entusiasmo, viver uma vida cristã vitoriosa. E uma vida cristã vitoriosa não significa a ausência de problemas, mas a esperança no Senhor de que nós vamos superar todos eles. O salmista disse que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Agora, assim como cansamos fisicamente e sabemos o que fazer para revigorar as nossas forças, o certo é que muitas vezes não fazemos, mas não por não saber o que fazer. Nós sabemos o que fazer para revigorar as nossas forças físicas. Nós precisamos também saber o que fazer para revigorar as nossas forças espirituais. É importante nós detectarmos alguns sintomas do cansaço espiritual. E um dos sintomas bem evidentes do cansaço espiritual é a ansiedade. Quando nós lemos Provérbios capítulo 12, versículo 25, a palavra do Senhor diz assim, que o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. E a palavra do Senhor é bondosa, porque por meio da sua palavra, Deus manifesta a sua misericórdia em nossas vidas. A ansiedade é um dos sintomas do cansaço espiritual. Mas por que, pastor? A ansiedade pode ser um sintoma de cansaço espiritual.
Alguém já disse que ansiedade é uma mostra clara de que duvidamos ou não cremos plenamente no caráter provedor de Deus. E por isso ficamos ansiosos, antecipamos os problemas e começamos a sofrer por causa deles. E isso suga todas as nossas energias para viver o presente. Enquanto estamos preocupados com o futuro, deixamos de viver o presente. Certamente foi por essas e outras que Jesus Cristo, no começo do Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, ele disse: portanto, eu lhe digo, não se preocupe com as suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Se nós lermos esse texto fora de todo o contexto bíblico, nós podemos facilmente o compreender de forma errônea. Podemos entender, por exemplo, que Jesus Cristo está dizendo: olha, não se preocupe com nada não, você não precisa trabalhar, porque basta cada dia o seu mal, não precisa ficar correndo atrás de nada. A Bíblia, ela nos traz o ensinamento completo. O que Jesus Cristo está fazendo aqui nesse texto é combatendo a ansiedade. Esse é o contexto de todo esse ensinamento de Jesus. Ele começa dizendo: não se preocupe com as suas próprias vidas, ou seja, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. A ideia aqui é de fazermos as coisas naturalmente, sem sofrermos por ela, na expectativa, na crença em Deus de que tudo vai dar certo. E se no percurso algum incidente acontecer, saiba que Deus continua no controle e que Ele vai colocar as coisas tudo no seu devido lugar, e não devemos ficar descabelando por conta disso, porque o Senhor está no controle das nossas vidas. Por isso Jesus disse: não fiquem ansiosos por coisa alguma. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Busque o governo de Deus na sua vida. Deixa Deus governar a sua vida. É comum a gente ouvir o testemunho de um irmão ou outro. Esses dias mesmo eu estava ouvindo o testemunho de uma pessoa dizendo: pastor, é incrível como quando a gente amanhece o dia e não ora, como aquele dia fica comprido. Como parece que as coisas ficam mais difíceis de se resolver. Claro, não buscou a instrução do Papai do Céu, não buscou a direção dele, e às vezes não orou com um simples argumento: não deu tempo.
acordei atrasado, corri para o ponto de ônibus, hora de bater o cartão e etc e tal, não deu tempo. E aí a gente pensa que está ganhando tempo quando não busca o Senhor, quando na verdade está perdendo tempo. Quando nós buscamos Deus e deixamos Deus organizar nossas vidas, organizar nossos negócios, nosso trabalho, temos a garantia de que tudo irá bem. Se você tem andado muito ansioso, coloque a sua ansiedade diante de Deus. É o que diz o apóstolo Pedro na primeira carta, no capítulo 5, no versículo 7. Ele diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E nós temos um exemplo lá em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 3. O rei Josafá, ele estava alarmado, porque o exército inimigo ameaçava muito. E diante de tanta ameaça, o texto diz assim: alarmado Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, Senhor, aí estão amonitas, moabitas, os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadistes quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao vir expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Aleluia. Um exemplo de um homem que, quando ficou apavorado, quando ficou ansioso, amedrontado, ele buscou ao Senhor e fez essa oração: Senhor, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Quantas vezes ficamos sem saber o que fazer e recusamos olhar para o alto e clamar ao Senhor. Os nossos olhos, ou precisamos estar sempre com os olhos postos no Senhor, olhando sempre para o alto, confiando que Ele é a nossa força, que Ele é quem adestra as nossas mãos para a peleja. O salmista, no capítulo 56, versículo 3, ele diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. E Salmo capítulo 90, versículo 19, 94, 19, ele diz: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. A ansiedade já me dominava, mas eu busquei o Senhor, e o consolo do Senhor trouxe alívio à minha alma. Confie no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos,
e Ele endireitará as suas veredas. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. E ainda Isaías 41:10, por isso não temas, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos um Deus que é vivo, nós temos um Deus cujos olhos estão postos em nós, e a palavra do Senhor diz que o Senhor peleja por nós. Ele confortou Josafá dessa maneira, dizendo: eu pelejarei por vocês. Mas por que ele disse a Josafá? Porque Josafá olhou para o alto, porque Josafá clamou ao Senhor no pico da sua ansiedade. Podemos desanimar na nossa caminhada cristã por conta e deixar a ansiedade tomar conta de nós, mas podemos também pegar essa ansiedade que começa a nos consumir e levar até o altar do Senhor. Como disse o apóstolo Pedro: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Aleluia. Quantas vezes também ficamos desmotivados, e ficamos desmotivados por vários fatores, e na nossa caminhada cristã também não é diferente. Às vezes ficamos desmotivados. E por que muitas vezes espiritualmente ficamos desmotivados? Às vezes ficamos desmotivados por conta de uma teologia que facilita o ingresso das pessoas no reino dos céus, por uma mensagem que não é bem fundamentada biblicamente. E como temos ouvido muitas mensagens assim, de que agora, porque você aceitou Jesus Cristo, tudo lhe irá bem todos os dias da sua vida. E esse tudo lhe irá bem significa você não enfrentará problema algum. Se você enfrentar algum problema na vida, é porque você está em pecado e você precisa consertar isso. E nem sempre não é por conta de pecado que enfrentamos problemas na vida. A realidade da própria vida já nos apresenta momentos muito complicados. E às vezes ficamos desanimados, porque passamos a acreditar em muitas mensagens que ouvimos pregada fora do contexto, e aí, quando aquilo não se cumpre na nossa vida, nós desanimamos. Algumas pessoas dizem assim: Deus fez a promessa e não cumpriu, então não vale a pena servi-lo. Ei, você já certificou mesmo se é promessa de Deus? Você já certificou qual a condição para que essa promessa de Deus se cumpra na sua vida? Porque muitas vezes Deus fez a promessa, mas é interessante, se você observar, todas as promessas bíblicas têm um se antes. Se fores fiel ao Senhor. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para a sua vida, que você seja bem-sucedido em tudo aquilo que fizer. Deus fez a promessa e não cumpriu, mas é uma promessa mesmo? É de Deus essa promessa que você ouviu? Ou é uma promessa que você ouviu fora do contexto? Ou é uma promessa que não requer de você nenhum compromisso com Deus? Outros dizem assim: o profeta falou e não aconteceu. A Bíblia diz que nós devemos procurar conhecer o profeta. Queridos, eu sou pastor de igreja local há muitos anos que estou com vocês.
Então, para o pastor Eugênio profetizar na sua vida, dependendo daquilo que você compreenda como profeta, você vai dizer: o pastor conhece a minha vida, é por isso. Aí você vai ali, e lá tem um profeta, aí ele profetizou sobre a sua vida, e você diz: foi de Deus, ele nunca tinha me visto. Quem disse que para o profeta liberar uma profecia na tua vida, ele não pode te conhecer? Quem diz? Se fosse por isso, o pastor, depois de certo tempo que ele está numa igreja, ele não poderia pregar nenhum tipo de mensagem, porque toda mensagem que ele pregar aqui, alguém vai dizer: é porque o pastor sabe pelo que eu estou passando por isso, é por isso que ele está pregando isso lá na frente, isso é para mim, o pastor está jogando uma indireta lá do púlpito para mim. É a palavra de Deus que nos corrige, é o ensinamento bíblico. Esta é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O primeiro a ser corrigido pela palavra deve ser o pregador, aquele que porta a mensagem. Outros dizem: orei e Deus não me respondeu. Não te respondeu mesmo? Ou te deu um não do tamanho que você precisava e você ainda não entendeu o não de Deus? É porque muitas vezes a gente ora querendo que Deus nos responda exatamente do jeito que oramos, cumprindo o desejo do nosso coração. E Deus sabe quais são os desejos do nosso coração. Deus sabe aquilo que será bom para nós e aquilo que não nos fará bem. E muitas vezes nós não conseguimos dimensionar isso, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe muitas vezes quando você está fazendo uma promessa para Ele: ó Senhor, se o Senhor fizeres isso na minha vida, Deus, eu serei uma bênção na casa do Senhor. Senhor, eu serei um crente firme, eu honrarei o Senhor em todos os lugares que eu colocar a planta do meu pé. Deus sabe do seu coração. E às vezes, por conta do nosso coração que é enganoso, às vezes a pessoa faz uma promessa ao Senhor de fazer algo para o Senhor, mas o coração dele não está no fazer algo para o Senhor. Ele está naquilo, o coração está naquilo que ele está pedindo ao Senhor. É que ele, na oração, ele está tentando barganhar com Deus. Porque nos nossos relacionamentos, as pessoas são acostumadas com barganha, mas com Deus nós não conseguimos barganhar. Se nós falarmos de sabedoria, a sabedoria de Deus é insondável. Do poder, Ele é onipotente. Qualquer coisa que nós falarmos de Deus, Ele está sobre tudo e sobre todos. Então Deus, Ele não se deixa corromper, nem mesmo pelas nossas promessas, Ele não se deixa corromper. Deus conhece todas as coisas e Ele é justo. Então às vezes não é que Deus não te respondeu, é que Ele respondeu, mas não era a resposta que você queria, e aí você está se recusando a aceitar a resposta de Deus. Ou às vezes Deus está falando no silêncio, ou às vezes Ele te respondeu simplesmente dizendo: espere um pouco, mas o que acontece é que a urgência do seu coração não sossega, o seu coração está atribulado e você quer para ontem. Davi, ele fez uma oração, ele disse assim: ó Senhor, parece no Salmo capítulo 39, no último versículo, ou 38, o último versículo, uma coisa assim: ó Senhor, apressa-te em responder-me. Apressa-te, Senhor. A pressa é de Deus ou do homem? A pressa é do homem. A pressa era de Davi. No capítulo 40 começa de forma extraordinária. O mesmo Davi dizendo assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ele ouviu o meu clamor e se inclinou para mim.
Ele me viu. Não foi na minha pressa, não foi na minha urgência, mas Ele me respondeu. Temos essa capacidade de esperar confiantemente no Senhor. O nosso coração está tão agitado que não damos conta de esperar. Alguns dizem assim: depois que comecei a servir o Senhor, a coisa foi piorar. Já ouviu alguém dizendo assim? Ah, pastor, antes de vir para a igreja, eu tinha dinheiro para churrasco todo final de semana. Eu tinha dinheiro para minha cervejinha, mas não faltava. Agora que eu fui para a igreja, agora eu vivo numa pindaíba que só Deus sabe. Deus sabe mesmo. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Cultive os valores que vêm do alto. Isso nos faz lembrar do povo de Israel. Ficaram gerações e gerações escravos no Egito, mais de 400 anos. E agora o povo é libertado do Egito, mas eles ainda são peregrinos no deserto, rumo à terra que o Senhor havia prometido para eles. E na sua peregrinação o povo reclama com Moisés: Moisés, mas antes nós voltássemos para o Egito, porque lá no Egito, Moisés, nós comíamos melão, pepino, cebola. Olha só, no deserto nós não temos nada para comer. Eles não lembravam que apanhavam, que trabalhavam de graça, que eram escravos. Só lembravam: lá no Egito nós comíamos. Aí Deus manda comida para o povo no deserto. O que acontece é que muitas pessoas têm tanta saudade do tempo da escravidão, que vive estendendo as mãos para o algoz colocar de novo as correntes da prisão. Muitas pessoas ainda não aprenderam a viver em novidade de vida, a satisfazer-se no Senhor. A palavra diz que nós devemos nos satisfazer no Senhor. Alguns dizem assim: eu também não leio mais a Bíblia, eu não louvo mais, não oro mais, não contribuo mais, estou chateado com Deus. Olha, Deus me prometeu tantas coisas e não está cumprindo nada disso, estou chateado com Deus. Aí eu lembro, sabe do que? De Abacuque. Abacuque passando por uma situação terrível, tão difícil, sem perspectiva alguma. Ele faz uma oração ao Senhor e no final da oração ele diz assim, Abacuque capítulo 3, a partir do versículo 17: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo e me habilita para andar em lugares altos. Aleluia, glória a Deus. Precisamos aprender com este homem, com esse profeta. Ainda que nada me vá bem, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Sabe qual é o problema da igreja hoje? Eu não estou falando só da igreja local, não, estou falando da igreja espalhada pela face da terra. Sabe por que a igreja hoje é tão mal criada? Porque a igreja é mal ensinada. Porque os crentes não leem mais a Bíblia como os antigos liam a Bíblia.
Acho que por tanta facilidade que tem, não dão total importância, porque Provérbios diz que a alma farta pisa o favo de mel. É porque nós estamos, infelizmente, vivendo no meio de uma geração cristã cheia de mágoa, no meio de uma geração cristã mal criada, porque é uma geração que, na sua maioria, segue a Deus somente na expectativa do que Ele vai fazer para você daqui a pouco. Assim como muitos seguidores de Jesus Cristo seguiam simplesmente porque Ele havia multiplicado pães e peixes, simplesmente porque Ele fazia alguns milagres, porque muitos cristãos hoje estão servindo ao Senhor por motivações erradas. Qual deve ser a nossa verdadeira motivação para servir ao Senhor? Vou citar para você alguns. Primeiro, pela sua eternidade, porque Ele é o eterno Deus, o soberano, o Criador dos céus e da terra. Pelo seu infinito poder, pela sua santidade, pelo seu amor, pela sua majestade, devemos servi-lo, segui-lo pelo que Ele é, e não pelo que Ele vai fazer ou deixar de fazer em nossas vidas. Devemos amar a Deus de forma incondicional. Só pelo que Ele já fez na sua vida já é o suficiente, irmãos. Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo para se entregar por mim, por você, lá na cruz do Calvário. Isso é tudo que nós precisamos, irmãos. Olha só como Abacuque diz: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Se alegre o tempo todo no Senhor, exulte o tempo todo, Deus da tua salvação. Aleluia. Se coloca de pé, igreja do Deus vivo. Jó não deixou de seguir o Senhor só porque passou uma tribulação, com certeza infinitamente maior do que todas as tribulações que eu já passei junto e do que todas as tribulações que junto você já passou. Ele não deixou de seguir o Senhor. Ele diz assim: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Não abra mão do seu Deus por nada, queridos. Para de dengo, para de meninice, para de ficar: Deus não ouviu minha oração, Deus prometeu e não fez. Para com isso, olha para o alto e vai servir ao Senhor. Vai adorar o Senhor, exalte o Senhor, vai agradecer o Senhor pelo que Ele já fez, porque a gratidão tem o poder de abrir a porta dos céus a nosso favor. Aleluia. Muitas pessoas ficam espiritualmente cansados por coisas tolas, São coisas fáceis que nós temos que fazer todos os dias, mas aí nós não fazemos. Valquíria estava falando hoje estamos fazendo caminhada, e o médico que está acompanhando ela, ele responde os pacientes, as pessoas interessadas no Instagram, e as pessoas ficam perguntando: doutor, por que isso? Por que aquilo? Aí ele diz assim: tira o óleo de soja. Aí o outro faz outra pergunta, ele diz: tira o açúcar, fica sem açúcar. Mas por que, doutor, que você só fala em tirar o açúcar? E ele disse: por que você não faz o que eu estou mandando, que eu estou orientando? É coisa fácil, não é difícil. São coisas fáceis que nós temos que fazer, e às vezes não fazemos. Se eu pregar uma série de mensagens aqui, 4 domingos seguidos, dizendo assim: crente, lê a Bíblia e ora.
No domingo seguinte eu voltarei aqui e vou te dizer: crente, leia a Bíblia e ora. Você já vai dizer: esse pastor não tem mensagem. Ele pregou a mesma mensagem de domingo passado. Não faz muito tempo ele falou sobre cansaço espiritual, já está falando de novo. Na terceira semana eu volto aqui e digo assim: crente, leia a Bíblia e ora. Na quarta semana o público já não será o mesmo, porque eu já fui 3 domingos seguidos na igreja, o pastor pregou a mesma mensagem: leia a Bíblia e ora. Os poucos que vieram na quarta semana escutaram de novo: leia a Bíblia e ora. Ele vai sair daqui chateado. Ele não vai ler a Bíblia e nem vai orar, e ainda vai sair daqui chateado. Por que não fazemos o que temos que fazer? Porque quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós conversamos com Deus. Falamos e também escutamos Deus falar na oração. Por que nós queremos uma vida cristã cheia de entusiasmo, cheia de fé, cheia de esperança, mas não fazemos as coisas simples que precisam ser feitas? Por que queremos ter uma saúde espiritual, mas não cuidamos dela? Quantas vezes o Espírito Santo te acordou de madrugada para você orar, e você, ao invés de orar, no dia seguinte foi ao médico e disse assim: doutor, estou com insônia, não estou conseguindo dormir à noite. Às vezes nem era insônia, era o Espírito te chamando: crente, levanta, vai falar com o papai. Mas você se recusou dobrar o joelho e orar. E que fosse insônia, levantasse, dobrasse o joelho na madrugada e fosse falar com o papai do céu. Por que que não faz a coisa simples que precisa ser feita? Nós citamos aqui na semana passada o exemplo de Naamã, e minha esposa também lembrou de Naamã hoje durante a caminhada. As pessoas querem coisas simples para fazer, e quando lhe é orientado a fazer coisas simples, ele diz: não é possível, só isso? É só isso que eu tenho que fazer? Achei que era uma coisa mais difícil. Eu queria fazer algo mais difícil. O profeta mandou dizer para Naamã: mergulha no Rio Jordão 7 vezes e você ficará curado. Ele ficou aborrecido. É difícil mergulhar 7 vezes no rio? Não. Mas ele ficou aborrecido. Eu viajei esse tempo todo numa terra distante, na expectativa de que o profeta fosse sair, colocar as mãos na minha cabeça, falar uma língua estranha, dar umas redupiadas e declarar que eu estava curado, e eu ia olhar e as manchas iam começar a sair. Eu estava pensando assim, algo assim extraordinário acontecendo. Mas ele me diz: vai tomar banho no Rio Jordão, vai tomar banho. Por que não faz a coisa simples e depois fica chorando, depois fica reclamando: os meus relacionamentos não vai bem? Está fazendo a coisa simples? O que você está fazendo com a tua espiritualidade? Está fazendo direito? Está fazendo a coisa direito? É coisa simples, você dá conta de fazer. Precisa fazer, vai fazer, vai fazer, vai abandonar a fadiga espiritual, vai olhar para o alto. Aleluia. As tuas forças serão renovadas, você será revigorado pelo poder do alto, porque é esse poder que você vai buscar,
É o poder do alto que você vai buscar. Você vai buscar a presença dos anjos de Deus na tua casa, o agir do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você vai buscar, e você terá justiça, paz e alegria no Espírito, e terá uma vida cristã vitoriosa para a honra e glória do nome do Senhor. Meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, até os jovens se cansam e ficam afadigados, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, voam alto, ó Deus. Oh Senhor, desperta, Senhor Deus, a tua igreja espalhada pela face da terra para um novo tempo, ó Deus. Aviva a tua obra no meio de nós, ó Deus. É o nosso clamor, Senhor. Nós abrimos o coração diante do Senhor, nos comprometendo, ó Pai amado, em fazer o que precisamos fazer, porque a tua palavra diz: buscai em primeiro lugar o governo de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu buscarei em primeiro lugar o teu governo, ó Deus. Oh Deus maravilhoso, em nome de Jesus, edifica a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Os pais da Isadora Radassa a trouxeram para apresentar no altar do Senhor. Podem vir enquanto o louvor canta aqui. Os avós também chegam junto, tios, os demais parentes quiserem sair na foto, chega junto. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus.